Ok, pessoal, já de volta. Eu já recebi, já estou com sinal de internet, mas não entrou aqui ainda nenhuma participação, não apareceu nada aqui. Obviamente, eu tenho perguntas aqui. Apareceu aqui o Marcos Habib, foi o primeiro que apareceu aqui. Obviamente, eu tenho perguntas, ou apagou ou vão entrar ainda, eu tenho que aguardar. Mas a rede social já voltou. Quase uma hora depois do programa. Não, uma hora depois do programa. Mas internet é isso, né? Ela cai mesmo, né? Quero ver o dia que cair no mundo, o mundo para. No início do programa a gente estava falando sobre... Eu falei um pouco sobre eleições, né? Que já começam as movimentações. Já vi pessoas se reunindo essa semana e que nós estamos aí. O pessoal vai bater papo ali no Recanto dos Pescadores, né? Ali é o local que o pessoal gosta de se encontrar. Está se transformando no novo point. Você lembra, Faria, antigamente, que era na Taberna Guaíra, né? Que o pessoal se encontrava muito. Taberna Guaíra, a própria esquina da Império ali. Na esquina da Império, né? Era o ponto dos políticos. E começam as movimentações políticas. A eleição é o ano que vem. Mas nos municípios, aliás, no país inteiro, né? Mas nos municípios já começam agora. Faria, eu queria que você explicasse como é que é esse processo. Não, nós vamos conversar aqui, né? Porque você viveu isso a tua vida inteira, né? E o Rodinei. Hélio, eu vivo numa transição, né? Numa transição de fases, de situações que os anos fazem com que mude. Por exemplo, eu fui vereador a primeira vez em 88. Você ganhava a eleição, ia para a Câmara ou para a Prefeitura para administrar a cidade. A oposição, quem perdeu a eleição, ia para casa, cuidar dos seus afazeres. Hoje não é mais assim. Hoje, quem ganha a eleição toma posse, vai fazer o prefeito, o vereador, o deputado, mas a oposição não vai para casa. A oposição vai para a rua para mostrar as coisas que eles não concordam, que com eles seriam diferentes. Isso tudo, a gente está vendo isso há alguns anos já, essa alteração de quem perde não vai mais para casa, continua indo para a rua. A política que a gente ouve muitas pessoas, eu não gosto de política, eu não quero nem ouvir falar, eu sou totalmente o contrário, eu gosto de política, eu vivo política, eu gosto de discutir política, gosto de conversar. Se tiver que colaborar, sempre participei como secretário de Magé e de Guapi e vereador 20 anos em Teresópolis. Eu gosto dessa discussão, eu gosto do parlamento, de ser presente, de ir para a tribuna. Agora, a política, gostando ou não, né, ela participa da vida do cidadão no dia a dia, da dona de casa, do trabalhador, do motorista, de todas as profissões. Então, a nível nacional, há uma discussão que hoje com as redes sociais e a imprensa sempre muito presente na vida dos políticos e da política em todos os níveis, a nível nacional, mexe com todo mundo, mexe, é claro. A nível de Estado, mexe também. Cada vez que você vai se aproximando, você vai mexendo mais com o cidadão. Então, a nível nacional, deputado federal, senador e presidente da República, claro que mexe muito. Tem o poder central, a nível nacional. A nível de Estado, governador, deputados estaduais, mexe porque tem os municípios que ficam mapeados politicamente quando elege alguém. Quando você coloca um deputado estadual ou federal da nossa cidade, a gente está mapeando politicamente Teresópolis. Ela vai ser discutida, vai ser ouvida mais. Quando se discute uma questão de Estado, claro que o governador pensa naquele município que tem um representante lá, isso fortalece o município que elege deputado estadual. A nível municipal, que é o que mais nos atinge, né? Que mexe mais com o cidadão de cada cidade, e a nossa Teresópolis não é diferente das demais, né? Você elege prefeito e vereador. Então, a ação de um prefeito pode mudar muito, né, a vida de um cidadão. Claro que muda, a pessoa pode dizer que não, mas o vereador que atua aí, na proporção menor, o bairro, o distrito que elege vereador, também, na hora da discussão política nos bastidores, claro que o vereador tem a sua base eleitoral, embora ele seja um vereador do município todo, discute as questões do município do Alto ao Alto de Vieira, do Soberba a Vieira, de Água Quente
ao centro aqui. Então, essa discussão é feita por os vereadores num todo, mas o interesse local, ele também é visto. Um vereador de um bairro, de uma região ou de um distrito, ele está sempre ali se movimentando naquela área, então brigando pelos interesses daquele local. E a movimentação política, é claro, ela começa a eleição... eu costumo falar que os 2 primeiros anos, o governo está começando. A partir do primeiro dia, do segundo, da metade, ele está terminando. Então, o governo está acabando. Se ele já são 4 anos, passou de 2 anos, o governo não está começando mais. O governo está terminando. Então, começa-se a mobilização política. Os vereadores, a questão partidária, o prefeito que pode se reeleger, é natural, já tem um nome ali cravado, a reeleição, normalmente isso, 99%, é o que acontece nos nossos 5.000, quase 5.700 municípios. Teresópolis, sendo um desses municípios, hoje vive uma situação de que o prefeito não tem o direito da reeleição por lei, então ele não pode ser candidato à reeleição. Naturalmente, vai ter o candidato do governo, né? Aí a gente faz a nossa mobilização. Composição política, ela pode nos surpreender, e eu vou chegar dando um exemplo a nível nacional como surpreende, né? Nós temos o prefeito que vai ter interesse, naturalmente o vice é sempre uma pessoa cogitada e cotada para ser candidato, né? E tem aí alguns vereadores, né? Ex-candidato, ex-mandatários do poder, né? Que já foram deputados federais, estaduais, já foram vereadores, né? Isso é natural. Mas o que eu disse que às vezes nos surpreende são as composições que a gente não imagina. E a gente já viu isso em Teresópolis. E a nível nacional aconteceu isso nessa eleição, né? 2 ferrenhos adversários, o presidente Lula e o Alckmin, né? Conseguiram se aliar, né, numa composição de presidente e vice. Então, hoje, quem é adversário pode passar a ser aliado, depende da composição política. Política é isso, às vezes a pessoa, poxa, mas eles eram adversário, agora é aliado. Eu vi aí áudio do Alckmin, né, contra o Lula, dizendo que ele queria chegar ao poder para voltar ao local do crime, para voltar ao local do crime, sendo vice dele. Quer dizer, acontece isso, tem uma lógica, a coisa tem um sentido de quem por exemplo, um político que a gente sempre lembra o nome, tem muitos, mas a gente sempre lembra do Roberto Pinto. O Robertão foi um político de muita identidade, ele foi adversário de um ex-prefeito, desde que começou a política até morrer. Ele se manteve nessa linha de adversário, de uma conduta que não é muito fácil no meio político. Mas ele fez isso. Sou adversário e não vou mudar a minha posição. Nós já temos outro que era adversário ferrenho, mas quando foi no fórum para tomar uma decisão, disse que não conhecia direito aquele adversário ferrenho, numa hora importante, talvez, de uma fala dele. Isso é normal, isso acontece, é política. Não é, a política tem 2 caras, os caras são tudo, não são tudo safados, não. Eu estou usando esse termo pesado para a população entender que o meio político tem pessoas que às vezes não emplaca bem naquilo que o eleitor quer, mas tem muita gente boa, tem muita gente séria, tem muita gente querendo resolver o problema. Eu convivi nesse meio, né, não só e até nos bastidores, porque como mandato você tem que discutir coisas de governo de Estado, tem que discutir principalmente, né, Câmara, com o Executivo, né? Hoje eu assim, tenho a honra de ter participado da Lei Orgânica de 89, né? Quando teve a Constituição de 88, todos os municípios tiveram que fazer suas leis, cada um tem sua característica, então cada município fez sua lei, antes era uma lei só. Então participei, fizemos uma lei orgânica bem avançada, com acessibilidade, na questão da educação. Talvez Teresópolis seja o único município que obriga o prefeito a gastar 30% com a educação. Não sei se hoje isso é mais necessário, porque antes não tinha tanto recurso, hoje tem mais recurso, mas talvez seja o único do Brasil que o prefeito tem que gastar no mínimo 30% com a educação, e desses 30%, 5% com necessidades especiais. Isso lá em 88, em 89, a gente já estava discutindo essa situação. Mas a prioridade do governo
que a gente sempre falou, ir nos palanques, em cima de caminhão, os trios elétricos, era sempre o prefeito, a primeira coisa que falava que era educação e saúde. E tanto é que talvez seja as únicas secretarias, o único segmento que tem uma obrigatoriedade por lei de que você é obrigado a gastar no mínimo 25% do orçamento com educação e 15% com a saúde. Então, isso já diz da prioridade que é educação e saúde. Perfeito. Mas as prioridades hoje, em todas as cidades, e a gente aqui está discutindo Teresópolis, a nossa prioridade também aumenta numa infraestrutura muito grande, na parte financeira da prefeitura, no turismo, isso tudo passa a ser prioridade em Teresópolis. A parte financeira do município, a saúde financeira, a parte de turismo, a parte de segurança, a parte de desenvolvimento rural. Eu acho que Teresópolis, pela extensão rural que tem, deveria manter ou criar uma secretaria de desenvolvimento rural para aquele pessoal ter assim, um ponto de apoio. Eu acho que a parte rural de produção agrícola, de agropecuária devia também, é muito forte em Teresópolis, passa a ser também um pouco de prioridade. E aí o nosso convívio, a segurança nem se fala, né? Segurança, Teresópolis se coloca aí muito bem, a nível de Estado e de Brasil. Então, a movimentação política começa e os nomes vão começar a surgir e a gente vai começar também a olhar, a discutir, a falar aqui desses nomes, os vereadores, né? Eu fui presidente da Câmara com 17 vereadores, com 19, com 21 e com 12. Hoje nós temos 19, mas na próxima eleição serão 21 vereadores. Eu acho razoável de 17 a 21 para Teresópolis. Eu gosto de dar minhas posições, porque eu tenho, então eu não deixo de ficar dizendo. Isso aí até porque às vezes também. As pessoas tem que ter só 10 vereadores, não tinha que ter nenhum. Não é assim. Porque não mexe no orçamento. Um pouquinho, velho. Claro, você ter 21 vereadores e ter 12, falar que com 12 vai gastar mais, não é uma verdade, mas pode até gastar mais, mas não é a lógica. A lógica é você ter 21 vereadores, gastar mais do que ter 12, claro que é. Mas eu acho que a faixa de 17 e 21 para Teresópolis, pela nossa população, pela extensão rural, ela deixa a representação mais exposta aos locais. Você deixa representante na nossa região da Posse, na região da Barra do Imbuí, você deixa a região do Caleme representante, você deixa no Alto, bairro São Pedro, Centro, Tijuca, o nosso local próximo do 1º distrito, bem posicionado com representante. E facilita ter representante de Albuquerque, Vargem Grande, Bom Sucesso, Vieira, região de Motas, Água Quente, Serra do Capim. Eu acho que esse número ajuda, porque o vereador, ele é um agente político que a população encontra, e em determinado lugar não era para ser assim, mas acaba acontecendo de o vereador ser, no exercício do mandato, meio que um assistente social, que dá atenção àquelas necessidades da população nos seus bairros. Eu já tenho aqui a participação de pessoas aqui, inclusive uma pergunta para o Rodinei, que eu vou fazer depois, que eu queria que o Rodinei analisasse também a maneira como Faria conduziu esse início do processo eleitoral. Assim, né? Ele está fazendo uma análise política, né, do funcionamento político de uma cidade, da época que está se aproximando. Então, assim, a gente começa, a cidade precisa ter um número maior de representantes, você tem toda a razão, porque eles representam, né, as localidades, né, como voz ali na Câmara de Vereadores, e é ali que pede a obra, é ali que pede a necessidade de hospital, de atendimento, de socorro. Então, é um agente da sociedade, fiscalizador, né, e assim, criador de leis para facilitar a vida da nossa cidade. E assim, esse momento, né, que a cidade vive, né, que a gente está passando, graças a Deus nós, né, temos um bom panorama na área financeira, a cidade conseguiu um equilíbrio, arrecadação, na gestão financeira da cidade, como está sendo feita. Vinícius está de parabéns. Então, hoje, você vê folha de pagamento em dia, fornecedores em dia, entendeu? Você podendo trazer, né, mais competidores para trazerem, né, nas concorrências e tudo. O cara quer participar porque ele sabe que vai receber no tempo e na hora, porque a dificuldade são essas, né? Quem paga, como paga, né? E aí o fornecedor ele não se aproxima, ele não vem participar. E ele sabendo que a cidade é boa, que tem um bom conceito, uma boa liquidez, melhora, né, para a gente ter condições melhores e mais baratas de adquirir qualquer produto.
E também um conceito, né, estadual, um conceito nacional, pô, que é uma cidade séria, a coisa funciona, né, tem recursos, né, tem independência financeira. Né, eu não sei em relação ao estado do Rio, até Brasil, como anda, se tem um medidor disso aí. Porque tem cidades que existem porque os recursos são da repartição. Só o fundo partidário. É o fundo partidário e o fundo federal dos municípios. Né? Quer dizer, então, Teresópolis hoje, né, tem demonstrado eficiência. Né? Se fosse um negócio, estaria levando nota 10 aí, né, em eficiência financeira, em gestão de negócio. Né? Você vê que a cidade está atraindo, está crescendo, tem projeto de desenvolvimento. Atraindo, tem muita gente vindo morar em Teresópolis. Atraindo. É. Você vê que a valorização imobiliária cresceu 20% em plena pandemia. Ah, foi a pandemia? Foi a pandemia. Mas ter segurança foi o primeiro motivo para que outros viessem morar, outras pessoas venham morar no Paraíso, que eles chamam de Paraíso. Pô, vou morar em Teresópolis, que é um paraíso. E é realmente. Graças a Deus, a nossa cidade é segura. E vamos trabalhar para continuar mantendo, né, que os governos venham se preocupar com isso. Então, é um trabalho de longo prazo, Teresópolis precisa ter. Esse novo gestor tem que ter essa visão empreendedora para empreender Teresópolis. Vamos orar a Deus para que, né, abençoe, né, traga essas pessoas, tanto no Legislativo quanto lá no Executivo, que tem que estar à frente, e continuar crescendo, dando oportunidade, virar, né, uma cidade conhecida nacionalmente, né, pelos seus recursos, né, atraindo turistas para cá, para que venham, né, viver aqui ou visitar Teresópolis, vir para aqui, né, passar seu tempo. E com isso, nosso comércio crescer, nossa cidade se desenvolver. E precisamos ter oportunidade para os jovens, né? Ter startups, o pessoal tendo ideias de crescimento de empresa, sendo apoiado pelo poder público para uma ideia, um desenvolvimento, seja na área de TI ou de outro serviço, né? Na área, e fazer com que o jovem venha empreender em Teresópolis e venham mais empreendedores. Né? Com isso, mais recursos, mais impostos, mais empregos para fazer a nossa cidade crescer. Hélio, criar oportunidade, botar tapete vermelho para o empreendedor, seja ele, né, na área industrial, comercial, né, trazer ele para vir investir em Teresópolis, facilitar, criar incentivos, né, para que ele venha investir em Teresópolis, né, ver cidades, copiar leis, né, de incentivos fiscais que outras cidades tenham para atrair esses empresários para investirem aqui. Você vê, é capital que vai vir, é emprego, é desenvolvimento, dinheiro novo que vai vir circular na cidade, mais impostos, entendeu? Uma coisa vai alavancar a outra. Mas existe, por exemplo, das associações, no teu caso, a Associação Comercial, a Câmara de Dirigentes Lojistas, vocês conversam com o prefeito sobre isso? Sim, a gente está sempre, né, numa reunião, trocando informalmente ou formalmente, e ele trazendo as ideias, né, tanto no interior, né, uma grande área lá, né, para fazer uma área industrial que está sendo criada em Teresópolis, quer dizer, é algo novo que Teresópolis nunca... Então, já é propriedade, está sendo urbanizada, né, vai receber insumos, né, como energia, saneamento, para que lá seja, né, um parque industrial com todas... É uma área gigante, né, na área para Teresópolis. Então, já está sendo pensado, criado, formatado e já está em pleno movimento para isso. Mais a lei estadual que veio trazer o subsídio do ICM, igual de Três Rios. Né? Nós tínhamos Três Rios, que era a prosperidade cercada por um mar de dificuldade. Você imagina uma cidade que tem o ICM a 2%, 3% e o restante do estado a 20%. Eu tiro a indústria daqui e vou colocar lá. O pessoal de Barra Mansa fechou a fábrica da Nestlé com 4.500 empregos e vou para lá, fez uma planta nova e empregou lá, está contribuindo com os impostos para lá. Né? Então, agora com o governador, né, ele criou para 14 municípios, não foi? 14 ou mais, do Rio de Janeiro, esse mesmo benefício fiscal. Você vê, outras empresas de outros estados, nessa guerra fiscal que tem o Brasil, isso acontece demais, entendeu? Então, cidades em São Paulo, ou Espírito Santo, que é o maior concorrente... Três Rios tem uma facilidade muito grande, porque é entroncamento ferroviário, Três Rios tem saída rápida para o Rio de Janeiro e para São Paulo pela Dutra. E Minas, Minas. Sai rápido para três estados do Brasil. Mas o principal
que foi criado lá atrás com a Rosinha, né? Ela criou para a única cidade um benefício fiscal estadual de reduzir de 17% ou 18% naquela época para 2%. Agora passou para 3%, que é com imposto a 1% da pobreza. Então, você imagina, gente, você vê, são 73 grandes indústrias que tem dentro de Três Rios. Eu só queria fazer me permite fazer uma colocação de conserto do início da nossa fala, que entrou a palavra fundo partidário, e não tem nada a ver com o que nós estamos discutindo. Fundo partidário é questão eleitoral, é dinheiro público participando das campanhas. É o fundo municipal, né, que o município, fundo de participação municipal, que muitos municípios, só existem porque tem esse fundo do governo federal. Sim. Caso contrário, não existiria. E lembrar dessa guerra fiscal dos estados, que é muito intensa, e em alguns casos chega nos municípios. Nós perdemos a FLOC com 300 empregos, exportando brinquedos de borracha ali, que era sediado ali na Pimenteira, para o município de Magé. Ela hoje está em Santo Aleixo, né? O Leverone é um empreendedor, é uma pessoa que faz um trabalho excelente, né? Nessa área do comércio a nível de estado, visita todos os municípios, participa na região dele principalmente, é um empreendedor forte, ainda muito ativo. Né? Então, a gente está aqui, sente muita falta ainda da FLOC. E ele ainda ganhou porque não tem mais serra para subir e descer. Isso ainda tem essa facilidade. Mas aí é o estudo de cada empresa. Nós perdemos aqui em Cariol, talvez por termos essa beleza de serra, né? Porque carretas e mais carretas tinham que transitar ali. Acharam melhor ir para a Cachoeira de Macacu. Não foi assim, ali nem foi a disputa, a logística falou mais alto nessa hora. Nem foi a questão de imposto, foi mais a logística de muitas carretas terem que transitar na serra e lá, é lógico que diminui. É logística mesmo, porque ele sai rápido para 101, está próximo do Cais do Porto, porque está ali embaixo, ali pertinho. Ele já pega ali, já chega em Niterói, já está saindo. É muito mais fácil para ele. Eu tenho a participação aqui de algumas pessoas. Eu tenho aqui, inclusive, um negócio interessante, mas eu tenho um bloco de comercial agora. O Jones, ele entrou e falou aqui sobre que ele conversou com o pessoal da Sete Rio, que Santa Teresópolis só melhora se tiver uma rodoviária de integração, proibir carga e descarga no centro da cidade, mudando posições de rua. O Marcos, ele botou, eu acho que nem deveria se envolver mais na política. Quem deveria se envolver mais na política é a sociedade civil. O ministro Joaquim Barbosa já dizia, o brasileiro vive um conservadorismo insuportável e uma letargia muito grande. Já falamos, os conselhos, sindicatos e associações nem sempre são as mesmas pessoas. A população só se mexe quando é atacada no seu calo. E o Paulo Ribeiro botou um negócio aqui interessante. Ele botou candidatos independentes, sem filiação partidária. Isso não pode, isso aí teria que passar por uma reforma política, né? Voto distrital, nós não temos. Voto distrital para a Câmara, mas aí é uma coisa que teria que passar também por uma reforma. Câmara e Assembleia Legislativa e 2 senadores por cada estado somente para o Senado. Comentário aqui do Paulo Ribeiro. A gente pode até falar disso, né? Mas isso aí teria que passar por uma reforma política. Eu vou rapidamente para o comercial, lembrando a vocês o seguinte: Original Drogaria, você tem em Vargem Grande, você tem em Bom Sucesso, vem aí uma nova Original Drogaria, você tem no Alto, você tem na Várzea, anote aí o telefone, tá? 27, já está aqui, já está aí na sua tela, já está aqui comigo. No 2742-2727 na Várzea é o Disque Delivery. 2642-0050 é o do Alto, é o Disque Delivery do Alto. Você tem em Vargem Grande 3643-2727 e em Bom Sucesso 2641-1886 Original Drogarias. Eu volto já.